Boa noite, boa tarde, bom dia, na hora que você estiver vendo essa reprise, talvez. Há alguns dias, semanas, talvez, enfim, alguns dias, eu fiz uma enquete no Instagram e quase metade respondeu. A pergunta era: você faz atividade física? E quase metade respondeu: gostaria de fazer, mas não faço. E foi por causa dessa resposta, quer dizer, metade é muita gente que não está fazendo atividade física. E eu fui começar a fazer outras perguntas e eu recebi algumas coisas que eu quero até ler para vocês. Eu odeio o ambiente, eu odeio a academia, eu odeio músicas, o comportamento das pessoas nesse lugar. Acho um saco, não tenho talento para nada. Esse é o depoimento de algumas pessoas, tá? Eu me sinto um fracasso, eu acho um desperdício de tempo estar nesses lugares. Não tem nada que me convença a achar que fazer atividade física é gostoso. Eu não sinto prazer nenhum. E de forma nenhuma eu tô lendo isso como uma forma de julgamento, de achar errado, mas é preocupante. E foi por isso, por causa desse tipo de relato, por causa do resultado da enquete, com quase metade das pessoas dizendo que gostariam de fazer, mas não fazem atividade física, que eu chamei a P, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, a Paula Ferreira. Ela é uma expert nesse assunto. E eu falei: Paula do céu, olha esse resultado, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer um conteúdo sobre isso. E quando a Paula me mandou o conteúdo dela, eu falei: ô louco, isso aí não é só uma live, isso é uma aula completa. Então, se você se identificou com o que eu falei até agora, se a sua sensação em relação à atividade física, ela é pesada, ela é difícil, você faz por sofrido, ou você está sempre querendo fazer, querendo começar, prometendo, já pagou pagou academia muitas vezes, mas não vai, não segue, não se compromete, e tem esse peso assim. Então essa live é para você, assiste até o final. Como eu falei, o conteúdo tá incrível. E assim, o nosso objetivo muito ousado é que vocês saiam daqui vendo de outro jeito, com outra perspectiva. Tipo, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. A gente quer tanto explicar para vocês por que existe tanta resistência para fazer atividade física, e a gente quer também mostrar um caminho de prazer, de fazer atividade física por amor e não por obrigação, de fazer porque o nosso corpo gosta e precisa e faz bem. E a Pia vai falar sobre isso de uma forma muito linda, eu vou participar também. E por último, uma coisa que eu concluí, você deve saber também: não falta informação de que a atividade física faz bem, não falta motivo, benefício, não falta, não falta. Então por quê? Qual que é o problema entre a gente saber que precisa e não fazer? Então eu e a P hoje queremos fazer essa ponte entre o que a gente sabe e o que a gente de fato faz. E a última coisinha antes de chamar a P: tanto eu quanto ela, a gente trabalha com amor próprio, com acolhimento, com autoaceitação e não com culpa, com vergonha. Então, em nenhum momento aqui a gente quer colocar o dedinho no seu nariz e dizer: você tem que fazer atividade física, porque isso não ajuda em nada. Cobrança, vergonha, culpa não ajuda em nada. Nosso objetivo é, através dessas reflexões da consciência, ajudar vocês a fazer uma mudança efetiva. É isso aí. T, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Deixa eu te desmutar aqui. Pronto. Se apresenta, fala, conta quem você é, fala do seu trabalho, é tudo seu. Boa noite, maravilhosas. Lígia, muito obrigada por essa oportunidade, né, de poder, dessa partilha aqui, dessa troca. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz porque há mais ou menos 3 anos atrás eu tinha uma mentalidade completamente diferente sobre o meu corpo, sobre a minha vida. E através da minha desconstrução vinda da participação do Não é Dieta, é Vida, eu transformei completamente a minha relação com o meu corpo e com toda a minha mentalidade, inclusive com o exercício. Eu sempre fui uma apaixonada, eu sou profissional de educação física, né? Sempre fui uma apaixonada por exercício físico, pelo movimento humano, mas durante muito tempo eu usei sim o exercício como punição e como um foco único de trabalhar a estética do meu corpo.
e achei, inclusive, que eu deveria ser um exemplo de profissional com um corpo X para as mulheres. Me cobrei demais por isso e fiquei dodói, né? Eu tive um transtorno alimentar, tive compulsão alimentar, bulimia, não do método purgativo de vomitar, mas o método purgativo de sim se exercitar por punição e dieta extremamente restritiva. Tive também ortorexia, né, Lígia, que é esse querer se alimentar extremamente limpo, saudável e todos esses termos de terrorismo nutricional. E hoje eu me sinto tão leve, outra pessoa, e uso o exercício como uma ferramenta mesmo, como um aliado na jornada de vida, e faço muita questão de passar isso para as minhas alunas, para as minhas mentorandas. Eu trabalho também com a mentoria do amor próprio, com um trabalho online e presencial aqui no meu estúdio. Estou aqui vestindo a camisetinha que estava trabalhando até agora. E, assim, não é novidade, né, gente, para ninguém que o exercício é muito importante. Todo mundo sabe, todos os profissionais de saúde alertam sobre isso. Informações a gente tem aí de montão na internet para todo mundo sabe, né? Imagina, isso é uma coisa, é consenso, né? Que é bom para força, flexibilidade, para a gente se sentir mais disposta, que melhora sono, que melhora sexo, que melhora todas as nossas vivências, porque estar fisicamente ativa é muito mais do que fazer repetições, é muito mais do que ter uma prática de, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Estar fisicamente ativa é ter um corpo que a gente consiga ter experiências mais positivas, como, por exemplo, se abaixar e não sentir dor, né? Segurar o seu bebezinho no colo e não dizer, ai, que dor nas costas, ter uma boa noite de sono, e subir um lance de escadas e não chegar esbaforida, quase morrendo. Tudo isso nos torna muito mais vivas, né? Com as experiências de vida, com essa vontade de dizer para o mundo que eu quero existir, eu quero estar no mundo. E eu entendo que muitas pessoas tenham a noção distorcida, como eu já tive, da relação com o exercício, principalmente, gente, porque nós profissionais somos também ensinados assim na faculdade, né? Nós somos ensinados a focar no gasto calórico, a vender dessa forma o exercício também. E eu tenho a honra de ser uma das poucas profissionais a ter uma nova linguagem sobre isso e a transformar, né, toda essa mentalidade. E não deixar mais que as pessoas tenham essa ideia transtornada, assim como tem o transtorno alimentar, como eu tive, também tem a ideia transtornada sobre o movimento humano. E aí, tem 4 mentalidades que eu já citei. Lígia, eu vou dando continuidade, qualquer coisa me interrompa. Tem 4 mentalidades que eu já citei ali na live anterior que a gente fez, para quem já assistiu, que sabotam completamente e só levam para esse caminho de relacionamento transtornado com o exercício físico, que é o quê? Faço somente com foco de emagrecer. Faço porque comi demais, então eu vou fazer o famoso tá pago, né? Faço porque eu quero comer. Ou faço como juízo de valor, porque daí se eu faço exercício eu sou legal, sou aceita pela sociedade, sou moralmente aceita, e se não eu sou uma preguiçosa, desleixada, relaxada, e aí vem todos aqueles rótulos que a gente já sabe, vindos das crenças limitantes, que aí levam para os 10 itens, que eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje, mas vou tentar ser bem direta, não sou tão direta como a Lígia é, mas vou tentar. Então, assim, o primeiro, eu tentei linkar aqui 10 itens que causam esse mau relacionamento e a cura para isso.
né? O primeiro, falta de prioridade, né? Por que, gente, que é tão difícil a gente se priorizar, né? Aquela história toda de, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, que a gente só consegue dar para o outro o que a gente tem. Então, se você se ama primeiro, você consegue amar muito melhor as pessoas. Mas não é bem assim. Eu amo meu filho, eu não faço nada para mim e eu continuo amando. Mas, gente, a gente sabe que uma hora a conta chega, né? A gente fica cansada, a gente fica desgastada, a gente vai dando ali, achando que é o melhor que a gente pode estar fazendo, mas se a gente não vai nutrindo esse amor interno, uma hora a gente explode e a conta chega. E quando tu passa a te cuidar, a ter essas noções de autocuidado, a cultivar isso, tu vê, meu Deus, como é muito mais fácil agora eu ter essa doação de amor para o outro, né? Me doar para o outro. E aí, então, a primeira crença limitante que envolve a falta de prioridade, eu coloquei como a crença limitante que envolve a capacidade, né? E aí, a capacidade em relação à minha capacidade de fazer exercício e de gostar de exercício. Eu acho, por exemplo, eu acho que eu não sou capaz de gostar de exercício e nem de fazer exercício. Da onde que vem isso, né? Geralmente vem de traumas da infância. O que acontece? A gente nasce com plenamente se movimentando, sem julgamento nenhum. Tu vê uma criança brincando, não é a coisa mais linda? Ela se movimentando, e ela corre, ela pula, e ela salta, e ela não para quieta, que é uma energia sem fim, né? E muitas vezes esse julgamento começa lá na infância, quando, por exemplo, tá? Pode ser que alguém se identifique aí. Aulas de balé, de dança, né? As meninas geralmente são encaminhadas para essa modalidade na infância, e aí chega lá numa aula de balé, a professora já vem com os julgamentos. Nossa, essa daqui é encurtada. Essa daqui é a gordinha que não vai ter uma postura legal. Essa daqui, olha só, levanta essa perna aqui direito. Meu Deus, não tem flexibilidade. E até acontecer. Gente, vocês acham assim que é uma coisa não, isso é do passado, nem existe mais. Graças a Deus que a educação física está mudando nesse sentido, mas no meu tempo, por exemplo, era aquela coisa de tu colocar as pernas assim para flexibilidade e a professora chegava com os dois pés assim e pá! Né? Aquela coisa assim super agressiva. Aí tu imagina na cabecinha de uma criança que tinha ali o amor pelo movimento, vai para uma aula dessa, se depara com essa situação, já enraiza ali uma crença limitante de que, nossa, mas esse negócio de movimento não é bem assim, não é muito gostosinho não, já não gostei, né? E aí também tem a questão na aula de balé, do julgamento entre amiguinhas, né? Julgamento entre amiguinhas, então eu consigo mais, e aí começa toda essa coisa de competição entre meninas. E também tem a questão do bullying na educação física, que eu sofri esse bullying, por incrível que pareça, eu era aquela criança que não gostava de esporte, porque eu achava que eu era ruim em tudo. Não sabia jogar vôlei, achava, né, que não sabia jogar vôlei, não sabia jogar handebol, futebol, tudo me achava uma pata. E era sempre aquela última, sabe a última a ser escolhida? Era eu. Eu era a última a ser escolhida. Mas eu sempre gostei muito da dança. E aí isso, de certa forma, salvou o meu relacionamento com o exercício. Mesmo eu tendo passado por essas questões aí do balé, na verdade não fiz balé, fiz dança, era dança tipo jazz, assim, várias coisas, uma dança mais contemporânea, né? Então, acontece muito, né, dessa coisa do bullying na educação física, de tu ter uma noção de que, não, eu não sou boa nisso aqui, e aí tu se rotula e pronto, já vai levar isso aí pro resto da vida, como eu não gosto de exercício, eu não sirvo para isso, eu não sou boa em nada, e daí para até de se permitir aprovar as infinitas modalidades que tem aí de movimento humano.
E aí também tem a questão de estereotipar a modalidade, né? Não sei se vocês, eu sou do tempo de que meninos e meninas faziam educação física separados. Os meninos iam lá pro futebol e as meninas faziam vôlei ou outras coisas, outras modalidades. E aí os meninos, quando voltavam, eram assim, sem camisa, tudo suado e todos bem com o cabelo bagunçado e tal. E as meninas ainda todas, ai meu Deus, tem que lavar a mão, não sei o quê. Aquela coisa de que eu não posso me sujar, eu tenho que estar limpinha, eu tenho que estar cheirosinha. E aí o exercício traz muito isso, né? Nossa, eu vejo muito aqui no estúdio e conheço pessoas que não fazem exercício porque fazem escova, tipo, semanalmente no salão, e aí não querem bagunçar o seu cabelinho. Não estou aqui para julgar ninguém, como a Lígia disse, mas realmente nessa questão dessa parte estética é muito forte, de querer sempre estar com uma imagem perfeita, interfere também no relacionamento com o exercício. Afinal, eu não posso ficar muito suada, fedorenta. E eu lembro, inclusive, que uma vez os meninos chegavam sempre, ficavam sem camiseta assim na sala, e uma vez eu questionei a professora, eu disse, por que a gente não pode tirar também a camisetinha, né? Já existiu uma revolucionáriazinha ali, enfim. E isso aí a gente vai levando, porque quanto mais a criança se sente vulnerável diante do exercício, e aí envolvem crenças de que eu posso me machucar durante o exercício, eu vou me sujar, quanto mais tu internaliza essas crenças, menos tu vai se interessar na vida adulta pelo movimento. E aí, qual é a cura para isso? Seria entender, acolher e deixar ir, né? Essas crenças, que não é assim algo muito fácil, mas que a Lígia está aí com os seus métodos maravilhosos para nos desbloquear. Eu também trabalho com desbloqueios de crenças. E a gente sabe, né, que agora nós somos adultas e temos um entendimento que uma criança não tinha. Então, cabe a nós assumirmos a autorresponsabilidade de deixar ir essas crenças e nos desapegarmos. Vamos para a segunda crença, sobre valores, né? O que são os teus valores internos? Né? O que é que peso que tem o valor da saúde para ti? O que realmente importa? Quanto vale a saúde, a tua própria saúde para ti mesma, né? E aí é importante que a gente, ok, vale muito, então eu preciso, dentro das minhas prioridades, me definir como urgência, né? E aí isso é bastante complicado diante das prioridades. A gente sabe que todo mundo tem um monte de afazeres no dia a dia e tem dia que não dá, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas essa parte de definir-se como urgência é bastante importante para fazer fluir o processo de um novo relacionamento com o movimento. E aí também envolve a questão do meu próprio valor, né? Que a Laís trabalha bastante isso naquelas leis da constelação familiar. Então, a questão do merecimento, né? De o quanto eu mereço ser feliz, o quanto eu mereço ter uma vida plena. E a gente sabe que uma pessoa fisicamente ativa tem uma vida melhor, sim, né? Então, quanto mais tu te preenches de ti mesma, tu vai saber que tu tens, tu vais resgatar esse merecimento e saber que tu podes te dar o melhor, né? E aí, agora as crenças com relação aos limites. Primeiro, os limites que a gente coloca para o outro, lembrando que eu estou falando de tudo que está ligado à falta de prioridade, né? Então, eu não consigo me priorizar, talvez porque eu não consiga colocar limites nas minhas relações, limites de doações, então eu me dou para o outro até aqui. Daqui para cá, eu preciso me cuidar.
né? Então, e isso envolve muito a questão do saber dizer não, né? Então, assim, agora é o meu momento de eu me conectar com o meu corpinho, de eu cuidar dele, e depois é o momento de eu cuidar da minha casa, definição de limites, né? Agora nós vamos para a segunda parte, o segundo item, o segundo erro, vamos dizer assim, que influencia nesse relacionamento com o exercício, que é a mentalidade 880, que é o não saber definir o que é uma consistência no exercício, né? Essa coisa da armadilha do perfeccionismo. Então, assim, eu já falei sobre isso na live também. O que é ter consistência no exercício? É ir todos os dias, 2 horas para academia, ou nunca faltar, e nananã? Ou é realmente saber que vão ter dias que tu vais ter que faltar, que a vida não é linear, e as pessoas perfeccionistas têm essa noção, né, de que a vida é sempre uma coisa reta, e não é, a gente sabe que é cheio de altos e baixos, e tá tudo bem. Tem semanas que você vai ter que faltar, e é importante. Eu, por exemplo, semana passada estava com uma dor de garganta horrível, infecção de garganta, e eu não consegui fazer exercício, eu só fui uma vez, e mesmo assim eu fui. Eu fui porque eu precisava, a gente sabe, né, o corpo pede esse movimento, então eu estava já há 3 dias ali sem me movimentar, e eu queria dar esse movimento para o meu corpo, para que ele mesmo gerasse mais energia para que eu me recuperasse mais rápido. Então eu fui lá com dorzinha mesmo e fiz o exercício respeitando os meus limites, né? Porque essa questão de limites também envolve isso. Por exemplo, não, agora eu vou fazer natação, eu vou correr, eu vou fazer bike, eu vou virar uma triatleta. Pelo amor de Deus, respeite os limites do teu corpo, né? Até onde você pode ir, porque daí a pessoa 880 também tem essa coisa, né? Não, se é para fazer bem feito. Daí eu vou e mergulho, e aí fica lesionada. E aí depois lesiona e não faz mais, e aí vem outro trauminha, e aí vai demorar mais um monte de tempo para conseguir voltar a fazer exercício, né? Então, é muito importante que a gente encare a realidade dessa dinâmica da nossa vida, que vão ter dias que a gente não vai estar legal para fazer, tem dias que a gente vai realmente ter outras prioridades, se é necessário, né? Eu digo que a cura para o perfeccionismo é essa flexibilidade. Eu amo a flexibilidade, olha, eu poderia falar horas de flexibilidade, que é a flexibilidade do corpo e da vida. Porque, né, a gente precisa ser flexível não só no nosso corpo, mas nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, sabendo que, ok, eu assumo a minha saúde como um valor não negociável, como uma urgência na minha vida, mas eu também entendo que isso precisa ser flexível muitas vezes. Que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Terceiro erro, vamos dizer assim, e a cura para ele. Apego aos resultados. Ai. Essa eu acho que é uma das maiores, né? Que é o que as pessoas se apegam ao resultado e não o caminho, o movimento, a modalidade, a prática de todos os dias, ou de uma vez na semana, de 2 vezes na semana, de 3 vezes na semana, o quanto a sua realidade assumir, né? Bancar, quanto você conseguir encaixar uma modalidade aí, depende de cada um. Então, assim, as pessoas se apegam muito a esse resultado estético, né? Esse é um grande, gente, trava tudo. Se eu pudesse trazer as pessoas para se exercitar falando, olha, não existe mais esse resultado, você só vai ter resultados agora para ter uma vida plena, para viver, se movimentar, esquece tudo isso, apaga, deleta da sua cabecinha, mas a gente sabe, né? Que isso foi construído, foi enraizado, e que muitos profissionais trabalham dessa forma. Aqui na minha cidade mesmo, eu sou uma exceção, eu remo contra a maré, e inclusive já perdi bastante alunas porque elas não entendem, não estão abertas para isso, e tá tudo bem, né? Cada pessoa tem o seu tempo e descobre
a sua motivação, né? E aí, essa motivação, quando vem realmente da sensação, porque tudo na nossa vida é sobre sentir, né? Tem uma série do Intensat que diz sobre isso. Tudo na nossa vida é sobre o sentir. Tudo que, por exemplo, você quer ficar com um corpo X, eu quero emagrecer tantos quilos. Na verdade, você quer se sentir, buscar aquela sensação que você acha que aquele corpo vai te dar. E, na verdade, aquela sensação que aquele corpo vai te dar, você pode ter agora, com esse corpo, né? Então, assim, eu quero me sentir maravilhosa com o corpo X, né? E aí, quando eu tiver com aquele corpo, eu aí sim vou buscar um exercício, vou me movimentar, e aí eu vou me sentir melhor. Quem disse que você não pode se sentir bem agora? Eu vi, Lígia, um depoimento de uma menina ali que tu colocaste nos stories, que disse que se sentia pesada e que isso para ela era muito ruim, que ela não conseguia se exercitar, não conseguia se movimentar, era ruim. E eu entendo que existam algumas modalidades e às vezes a pessoa escolhe justamente uma modalidade que traz essa sensação para ela. E tem tantas modalidades maravilhosas que não geram impacto nas suas articulações, que protegem o seu corpinho. Você não precisa já chegar, por exemplo, num box de crossfit pulando uma caixa, sabe? Existe todo um progresso para isso. Às vezes, justamente você se sente assim porque você escolheu uma modalidade com foco de emagrecimento e aí uma modalidade super aeróbica que vai fazer te movimentar de uma forma que o teu corpinho não esteja preparado para isso nesse momento, né? Então, eu ouvi hoje também uma pessoa dizendo, mas eu odeio o ambiente de academia, eu odeio as músicas são altas, me incomoda. Eu falei, por que você não vai caminhar no parque? exato. É mesmo, né? Claro, tem as atividades ao ar livre, tem os estúdios mais personalizados agora, né? Como o meu estúdio aqui é um exemplo. Os estúdios de Pilates, onde tem no máximo 3, 4 pessoas, enfim, não precisa ser um ambiente fechado e não precisa também ser um ambiente desse que gere opressão, né? Onde, como diz a Paco, tem muito macacão flúor. E aí as pessoas realmente se sentem intimidadas com poses e repetições e tudo mais, né? Então, assim, a minha sugestão para isso é que você curta os resultados pós-execução. Por quê? Porque o seu corpo é inevitável, o teu corpo vai se sentir com mais vigor, mais disposto, a endorfina e a serotonina vão estar agindo, mesmo que tu diga, velho, que merda eu tô aqui fazendo, tu vai se sentir, cara, tu vai se sentir mais disposta, o teu soninho vai ser melhor, sabe? As tuas dores do corpo vão diminuir, tu vai se sentir mais viva. Então, curta. Se tu não gostares primeiro, né? Busca uma modalidade que tu goste, que vai chegar nesse item aqui na nossa conversa. Mas se tu não gostares da modalidade, curta o pós-execução, que são esses resultados gostosinhos dos sintomas pós-exercício. E que duram até 48 horas pós-exercício, tá? Próximo. Vamos lá. Falta de consciência, que seria o quê? O nosso corpo foi feito para se movimentar, né? A nossa biomecânica, a nossa fisiologia é feita para se movimentar. Um corpo parado adoece, né? O nosso corpo precisa, nós temos articulações como uma máquina que precisam ser lubrificadas e, além disso, toda essa questão hormonal precisa ser nutrida, retroalimentada para que a gente se sinta mais e mais viva. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos nos movimentar. E eu acho que isso, né, é consenso entre as pessoas, mas muitas pessoas não acham que não gostam, mas eu entendo também porque foram ensinadas a não gostar, justamente por esse foco de faça exercício para emagrecer. As pessoas vêm já com essa mentalidade de controle de peso, né? Então fica muito pesado mesmo para gostar. Vamos lá.
A próxima, quinto erro. Não se permitir provar as várias modalidades que existem. Então, assim, gente, ó, tem tanta coisa, tem dança, tem arte marcial, tem modalidades que trabalham mais flexibilidade, outras que trabalham mais essa questão até espiritual, como yoga, algumas mais aeróbicas, outras que trabalham mais força. Tem tanta coisa que, sabe, se você ainda não gostou, você pode continuar provando, se permitindo provar e ter essas sensações no seu corpo. Ai, mas aí, claro, tem a ver com a vibe do lugar, tem a ver com a socialização que a modalidade traz, e aí isso é uma dica bem legal, porque se tu faz sozinha a modalidade, é uma coisa, agora se tu faz com uma amiga, ou se tu busca se socializar ali no ambiente, já é mais gostosinho, tu já vai ter um motivo a mais para ir lá se exercitar. Então eu vou lá porque a fulana e a ciclana estão lá e é legal, e a gente socializa, e depois também a gente sai para comer, e tá tudo bem, tá? Comer e ter essa. Inclusive, aqui no estúdio a gente sai sim para comer pizza e tá tudo bem. É uma socialização e tá dentro do contexto, sim, e a gente precisa respeitar esses contextos sociais, né? E antigamente, não. Capaz, a T só fazia encontro fit. Quase matava as minhas alunas das comidas ruins que eu mostrava aqui no estúdio. Mas, enfim, já me perdoei, tá tudo bem, elas também me perdoaram. Novos ares, né? Então, assim, ó, é importante que você busque resgatar na sua criança interior o que te fazia vibrar, o que te fazia se sentir viva, o que o teu corpo dizia, uau, quero mais, igual o suquinho do Tang. Enfim, tem tanta coisa, sabe, para você provar. Até essa questão de esportes mesmo, né? Enfim, esportes que talvez tu gostavas e tu pode estar resgatando isso. E aí existem, gente, modalidades que são necessárias, por exemplo, no caso de uma patologia, né? Aqui no estúdio a gente tem muito encaminhamento de médico, que chegam as pessoas aqui que precisam fazer, porque daí já estão com uma hérnia de disco, ou enfim, com qualquer outra patologia, e precisam ser tratadas. E aí, né, entra essa questão, Paula, existe o eu faço porque quero e o faço porque preciso. Né? É muito mais fácil fazer porque quero e escolher uma modalidade que te faça vibrar, e outra porque preciso. Nesses casos, é importante que você... E aí, acontece o quê? As pessoas que vêm têm muito mais consistência nesses casos, porque elas estão focadas na sua saúde, porque daí a aguinha bater na bunda, né? É obrigada a arregaçar. E aí correr atrás e dizer, uau, agora fudeu a porra toda, eu preciso me exercitar e cuidar do meu corpinho, porque o meu corpo está gritando. Ele não aguenta mais e eu preciso tratar dele com carinho. E aí, então, as pessoas... Nossa, aqui no Pilates, quem começa não para, porque elas conseguem ter um novo relacionamento, né, com o seu corpo, se conectar, traz muita consciência corporal. Então, aquela consciência corporal que não tinha, de dizer, estou fazendo só para perder 300 calorias, tu resgata naquele momento que tu tem que dizer, opa, estou contraindo e alongando essa parte aqui que precisa. Me incorporei no meu corpo, né? Então, voltei para dentro. Sexto erro, não pensar a longo prazo. E aí tem uma perguntinha que eu sempre faço para as alunas que vêm com aquela mentalidade super quero fazer para emagrecer, porque tem muito, tá? Aqui no Pilates, mesmo com essa mentalidade, vem aquelas que, eu preciso fazer porque estou encurtada, não, o médico pediu isso e aquilo, mas isso emagrece? Né? Ainda existe essa forte crença. E aí eu pergunto para ela, que tipo de velhinha tu pretende ser? Né? Tu pretende ser aquela velhinha que vai realmente estar fisicamente ativa para ver os teus netos e ser uma velhinha viajante, como eu pretendo ser, sabe? E, enfim, ter essas vivências maravilhosas da vida sem depender dos outros, sem ter dores, né, gente? Porque ter dor realmente é muito ruim
E as pessoas já usam isso até como, ah, não, mas a dor do exercício é boa. E aí, né, não é assim. O exercício é muito mais do que dor. Ok, vão ter micro-rupturas, provavelmente no início vai doer mesmo, porque tem micro-rupturas, essas micro-rupturas nas fibras musculares, que causam essa dorzinha, mas que logo passa e que se tá doendo demais não é legal. Então, faz parte, mas isso não é o foco do exercício. Tem alunas que querem, não, mas não doeu é porque não tá fazendo efeito. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Dor não é pra isso. E aí, ixi, já até lembrei de uma coisa, vem, entra a crença de quê? De que mulher sofre, né, Lígia? Então precisa sofrer, mulher precisa passar por dor e tudo mais. Então vamos estender, né? Então, assim, ó, qual é o impacto na sua vida a longo prazo se você não se cuidar, né? O que pode acontecer comigo? É esse preço mesmo que eu quero pagar, né? E, enfim, né? E não provar as infinitas modalidades que tem, não me esforçar para me reconectar com o meu próprio corpo. Próximo, número 7. Metas realistas. E aí, não estou nem falando de questão de meta de corpo, primeiramente, nessa questão de estética. Eu quero falar com vocês sobre a questão de metas essa questão de eu quero e eu preciso, né? Então, assim, quanto tempo eu tenho para fazer exercício por dia? Tenho X. Qual a modalidade que me proporciona, primeiro, prazer, segundo, que eu não vá me lesionar, né, de acordo com os limites do meu próprio corpo. Não adianta, tipo, eu amar balé e eu estar toda encurtada com uma baita hérnia de disco e ter que ir lá me arregaçar toda e ficar com uma lesão maior ainda. E que tipo de movimento eu posso fazer, que eu possa sustentar por um bom tempo? Assim como a alimentação, né, Lígia? A gente busca fazer algo que tu tenha consistência, não que tu vai fazer uma modalidade e por um mês e parar. Algo que tu possa proporcionar ao teu corpo, algo que tu possa sustentar por bastante tempo. Então, essa questão de metas realistas é sobre isso. Pode falar, Lídia. É exatamente isso. Quando a gente para tanto para buscar uma dieta, outra dieta, dieta atrás da outra, fala que dieta que funciona? Como que é a alimentação que funciona? Como que é o exercício físico que funciona? E a resposta é essa que você acabou de dar. O que funciona é o que você consegue manter. O que funciona é o que é sustentável. Não o que deveria ser, o que poderia, mas o que é sustentável, né? Isso mesmo. Uhum. E aí, em questão daí de metas relacionadas a corpo, é claro que daí envolve aquela questão de comparação, que é o próximo item que a gente falar, o item 8. Por exemplo, aqui no estúdio, até por essa questão que eu trazia de querer ser a inspiração para as pessoas de corpo, elas iam muito com essa questão de, eu vou ficar com o corpo igual ao teu, vou ficar com a bunda igual a tua. E eu dizia, olha, vai, até dizia, queria vender, né? Tinha toda aquela mentalidade, né? E aí hoje eu penso, Senhor amado, é claro que elas sabiam que não iam ficar, né? Mas eu nutria isso nelas e a gente precisa honrar, né? O nosso corpinho do jeito que ele é, aceitar que nós temos um corpo que se movimenta e que tem plenas capacidades, que a minha bunda faz as mesmas coisas que a sua bunda faz. Não é porque ela tem um formato diferente, né? Enfim, o cocô sai igual. Então, essa coisa de comparação, pelo amor de Deus, não se comparem. E aí aparece muito aquela coisa de se comparar durante a execução. Então, eu vou para uma modalidade, num ambiente que já me oprime, e aí eu vou com uma roupinha, e aí eu vou levantar o braço assim, a minha barriga aparece. Aí eu já me sinto desconfortável, fico pensando, os outros estão olhando para minha barriguinha, eu vou fazer um movimento, e aí o meu bracinho chacoalha, e aí eu já não me sinto bem.
enfim, é uma comparação constante, ou eu tô vendo a fulana lá da internet que tem 3 filhos e vai para academia e corre não sei quantos quilômetros, e aí é comparação, comparação, e quando a gente se compara, a gente perde, né? O tempo inteiro a gente tem vergonha de quem a gente é, e a vergonha é essa frequência que vibra em 20 Hz, e você não se permite ser, enfim, isso aí não agrega nada, só vem o sentimento de culpa, tu só vai trazendo mais coisas ruins ao invés do contrário. E é importante, então, saber que dentro de um ambiente você está ali para se movimentar, para movimentar energia, e é necessário focar nisso, né? E, inclusive, aquele botãozinho do F, é bom ligar, né, Lígia, nesses momentos, porque, assim, ó, gente, ninguém tá ali prestando atenção. Se prestou atenção um segundo e deu. Ninguém, sabe, essa coisa, nós não somos o centro do ambiente, né? E aí, às vezes, a gente fica com essa sensação de que tá todo mundo olhando pra gente. E assim a gente vai deixando de passar essas sensações maravilhosas na nossa vida, porque está preocupada com o que os outros estão pensando, e os outros estão preocupados com o que a gente está pensando. Enfim, ninguém cuida da sua própria vida, fica todo mundo pensando no que o outro está pensando, e deixa de vivenciar realmente as maravilhas do movimento, de se conectar com o seu próprio corpo. Então, assim, eu acho que está olhando para minha barriga, deixa olhar. Continua te movimentando e foca na sensação que o movimento te traz. Aí vem para o próximo, o nono, desconexão, tá? A desconexão com o seu próprio corpo, né? Isso acontece muito, principalmente com as pessoas que são insatisfeitas com a sua própria imagem. Então, assim, as pessoas falam eu e o meu corpo. Existe uma cabeça e um corpo separado, aí é uma cabeça flutuante, né? Uma mente. E as pessoas que pensam dessa forma, elas têm nojo, repúdio, asco pelo seu próprio corpo e não se permitem se conectar, tá? Eu já trabalhei com várias mulheres aqui no estúdio que têm mesmo nojo da sua própria barriguinha, de tocar nela, mesmo que tenha gerado ou não um filho e que tenha toda uma história naquele ventre. Eu acho que isso é bastante comum, né, Lígia? Nessa questão de abdômen, das mulheres terem nojo da sua própria barriguinha e de se desconectarem mesmo com o sentir, com o se alongar e sentir todas as suas fibrinhas se alongando, com acelerar o batimento cardíaco e dizer, uau, meu batimento está se acelerando, a minha respiração está se acelerando junto e eu estou me movimentando, e ao mesmo tempo talvez falando afirmações positivas como o Intensate, que eu estou acelerando aqui porque eu estou louca para fazer com vocês. Então, assim, é muito necessária essa reconexão com o seu próprio corpo, né? E se incorporar no próprio corpo, como eu disse, e deixar de ser essa cabeça flutuante e saber que sim, eu sou um corpo, eu sou uma mente, eu sou um espírito, eu sou uma alma, tudo integradinho. E quando eu me permito integrar todas essas partes, eu me sinto inteira, eu me sinto reconectada e não me preocupo mais tanto com a opinião alheia, porque eu já estou tão preenchidinha de mim mesma que eu consigo me movimentar livre, leve e solta. E aí, o 10º, olha ali, já acho que corri tanto o 10º, já vamos para o 10º. Não ter autorresponsabilidade. Né? A autorresponsabilidade, que é essa questão de assumir as rédeas da sua vida, assumir as suas escolhas e fazer as suas escolhas de forma consciente, não de modo automático, né? Porque é horrível tu estares fazendo uma coisa e daquela forma de, não sei nem por que eu tô agindo dessa forma, mas tô indo no efeito manada. Então, assumir as suas próprias escolhas e dizer, eu sou sim autorresponsável pela minha realidade, né? E aí o Intensate diz que todo dia de verdade eu cocrio a minha realidade. E saber que uma vida saudável é embasada em hábitos saudáveis, né? Então eu preciso cultivar esses hábitos saudáveis. Tem muita essa história de comer saudável, de ter hábitos saudáveis, mas
está muito mais ligado a essa consistência. E eu só consigo ter consistência a partir do momento que eu realmente faço com prazer, que eu me permito me conectar com as sensações do meu próprio corpo e parar de focar tanto nesses objetivos externos, né? E mais nessas sensações a longo prazo. Então, eu acho, para fechar aqui já essa parte, eu queria dizer para vocês que ser fisicamente ativa não é uma coisa só de fazer o exercício, e sim uma atitude que tu leva para todos os momentos da tua vida, porque tu vais se sentir mais viva, tu vais ter vontade de estar mais viva, tu vais dizer para o mundo que sim, eu quero estar aqui, porque eu me sinto mais com uma atitude mais otimista em relação à vida, eu me sinto mais equilibrada, inclusive emocionalmente, porque mexe com toda essa questão de hormônios, então eu me sinto menos ansiosa, eu me sinto mais feliz, porque esses hormônios causam essa sensação. E eu acho que essa parte já concluí, Lígia. Fê, eu vou te fazer uma pergunta que é difícil. Eu não sei se você vai ter a resposta. Eu vou fazer a pergunta, vou te dar um tempinho para pensar. A pergunta é: o que fazer para a pessoa se motivar para sair? Porque, assim, eu concordo com tudinho que você falou, mas eu vou fazer advogado do diabo aqui, como se fossem as meninas perguntando, tá? A gente sabe dos benefícios, a gente sabe dessa sensação, mas daí na hora de ir mesmo, existe uma balança que tem tudo isso que a gente sabe, mas o que a gente está sentindo naquele momento, que é preguiça, que é procrastinação, que é uma outra prioridade. Você tem algum segredinho, assim, do que pensar na hora de ir? Porque uma coisa... Deixa eu tirar o seu áudio aqui. Uma coisa que eu demorei para aprender foi assim, eu achava que era ruim e chatinho de sair e difícil só para mim. Eu achava que só eu tinha essa resistência em ir, não em voltar. Voltar é sempre bom, mas em ir. Até que um dia, eu numa conversa com meu irmão, que já chegou a correr 70 quilômetros, que é uma outra maratona, já fez maratona, já fez meia maratona, faz crossfit. Ele falou assim, você acha que eu tenho vontade de ir para academia? E eu falei, aham, eu acho. Ele falou, não, eu também me esforço para ir e vou por causa do que eu sei que eu vou sentir depois e por causa do que eu sei quando eu não vou. Então eu sei o que eu sinto quando eu não vou, eu sei o que eu sinto quando eu vou. Eu vou por causa disso. Você tem alguma coisa para acrescentar? Eu já tá me ouvindo? Tô. Eu acho que isso que tu falou tá perfeito, né? De realmente focar no que eu vou sentir. Então, aquela preguicinha rola, super rola. E aí, assim, eu só acrescentaria talvez o não pensar muito, não racionalizar muito. Não pensa, se joga. Porque, né, sabe, é a mesma história, todo mundo fala que, ai, meu Deus, hoje agora tá friozinho aqui, né, no sul, então, ai, tá friozinho de vir, e ai, pensei 2 vezes, 3 vezes antes de vir. Mas quando a gente vem é tão bom, né? Então, essa sensação que é esse apego que tem que ter, apego àquela sensação que tu vai ter durante o exercício, no pós-exercício, e o resultado a longo prazo. E o resultado a longo prazo não é emagrecimento, que tem que ser focado, e sim ser uma velhinha uhul. Muito legal, muito bom. E aí agora eu vou fazer mais uma pergunta bem no estilo advogado do diabo mesmo. Vai chegar um dia que vai cair um raio na cabeça e vai vir uma vontade inabalável e constante e eterna de fazer atividade física todos os dias? Porque às vezes a gente acha que vai chegar esse dia milagroso, entendeu? Tipo, um dia e a gente acha que quando eu emagrecer eu vou ter vontade de fazer atividade física. Tipo, a gente acha que vai chegar... Não, não é. A gente exercita a vontade.
Não, não, não vai ter. Eu acredito que não. Eu acho que essa questão mesmo de assumir a autorresponsabilidade e dizer, ninguém pode fazer isso aqui por mim. Eu gostaria muito de me exercitar por todas, mas não vai acontecer. Enfim, essa questão de assumir a autorresponsabilidade mesmo, né? E dizer, ok, só eu posso fazer isso aqui e eu preciso começar. Muito bom. Mais uma difícil, Bê. Vamos ver se tem alguém ouvindo a gente que tá sedentária há muito tempo, com raiva do corpo, se sentindo pesada, só engordando, não sabe por onde começar. Começa começando, mas dá uma luz para essa pessoa. Tá. Primeiro, essa pessoa precisa saber. Oi? Tá ouvindo? Tá. Primeiro, assim, né? Essa questão de saúde é muito importante, já porque eu vou. Se a pessoa não vai focar em emagrecimento, ela está focando na sua saúde integral, né? Corpo, mente e espírito. Então, é necessário sim que ela talvez faça alguns exames. Se ela está sentindo alguma dor, talvez ela precise procurar uma modalidade antes que trabalhe um realinhamento postural, tá? Então, assim, se o foco é saúde, ela precisa se conectar um pouquinho com o seu próprio corpo e saber o que eu estou precisando nesse momento. Será que eu já posso partir para uma atividade mais aeróbica ou realmente eu preciso cuidar um pouquinho mais com carinho de alguns aspectos aqui e ali, tá? Então, esse foco primeiro em saúde, saber que eu acho que o start seria isso. Talvez fazer alguns exames para saber se precisa de uma modalidade mais específica, né? Já que a gente está falando de saúde integral, ou realmente eu posso sair provando aí as modalidades infinitas que tem para buscar o que me gera prazer. Muito bom. E às vezes eu sinto que a gente precisa de autorização. Como que eu vou falar para essa pessoa que está ali sedentária, adiando para começar, esperando a vontade cair do céu, se a P, depois de toda essa aula linda, fosse dar uma benção, assim, tipo, uma autorização. Essa pessoa pode começar bem devagarzinho, tipo, dando voltinha na quadra de 10 minutos, depois aumenta para 20, depois aumenta para 30. Não precisa começar com 100 quilos, certo? Por favor, não comece, né, com tudo. Comece com o seu pouquinho, porque o mínimo que você faça pelo seu corpo já vai ser muito para o seu corpo, né? Então é necessário entender esses limites e essa progressão do seu corpo, né? Entender que o corpo está readaptando aos movimentos, aqueles momentos que estavam lá na infância, talvez, então vai ser um susto para o corpo. Então é muito importante ser bondosa consigo mesma, exercitar essa gentileza consigo mesma diante desse autocuidado, né? Então, por favor, passinhos de formiguinha. É muito legal. Às vezes as pessoas precisam dessa autorização, assim, sabe? Posso começar devagar? Pode. É só começar. Bem, não precisa ter pressa. Precisa ter constância, né, P? Ver a longo prazo, assim. Agora a gente tem uma pergunta da Tânia, que é uma aluna muito, muito, muito amada e querida, e ela perguntou: existe esperança de uma pessoa entrar em forma, nada de um corpo X, Y, não, mesmo após os 50 anos? Com certeza! Eu tenho a tia do meu marido, ela tem 64 anos e ela começou a correr com 48, se eu não me engano. E ela corre, ela vai fazer 21 quilômetros agora. E ela corre, sei lá, 5 vezes por semana. Ela, sabe, começou, imagina, com 48 anos, se apaixonou pela modalidade, enfim, criou uma afinidade, tinha tudo a ver com a personalidade dela, né? E aí ela conseguiu dar consistência e está lá, feliz da vida, esbanjando saúde. Isso Então, aí. sim, possível. Super possível.
Como fazer isso é começando, né? Igual você falou, buscando um médico, buscando uma orientação e buscando a melhor modalidade mesmo. Exatamente. Começando. Tem que dar o start, gente, por favor. Nem que seja, né? Cara, eu vou caminhar 30 minutinhos. Vou caminhar 30 minutinhos por dia. Vou correr 1 minutinho e caminhar 5. Correr 1 minutinho, caminhar 5. E assim vai. É claro que é necessário o auxílio de um profissional, né, gente? Eu esqueci até de falar sobre isso, mas é muito importante, né, ter esse acompanhamento profissional de um profissional de educação física e de um médico se precisar realizar essa questão de exames e tal para saber se está tudo ok. Enfim, comece. Mais alguma? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Ah, tá. Eu queria esclarecer mais uma coisa que a P falou várias vezes, essa coisa assim de não para emagrecer. E lembrem, P, às vezes a gente tem que falar umas coisas que é óbvio pra gente, né? Não é desistir de emagrecer, não é que não possa emagrecer, mas emagrecer não é o objetivo número um, emagrecer é a consequência. E pensa bem, se você encontrar uma modalidade, se você fizer o exame certinho, testar várias modalidades, acertar, achar a modalidade certa para você, começar a fazer com consistência, com amor, a consequência vai ser emagrecer. Mas existe um peso enorme que sai das nossas costas quando você está fazendo, como a P falou até agora, pela paixão, pelo movimento, pelo resultado no corpo e na saúde, e não só para emagrecer. A pressão para emagrecer tira todo o prazer, né, P? Com certeza, né? O foco para emagrecer não precisa ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, porque antes vem, né? Ah, eu vou me exercitar porque eu quero me sentir mais viva, eu quero que meu sono melhore, o vigor, né? E aí, eu consegui aí, ó, fiz um mesinho, fiz 2, fiz 3, uau! Parece que eu tô me sentindo mais viva, e aí eu tô me movimentando melhor, e aí ficando fisicamente mais ativa, eu começo a ter atividades mais ativas, ou seja, eu vou ter mais vontade de caminhar com o meu cachorro, eu vou querer subir a escada, porque agora eu já não sinto mais tanta dor, eu vou querer, não vou mais chorar para fazer uma faxina em casa, eu vou. Odeio. Mas, enfim, entendesse? Essa questão de eu faço uma modalidade física e me torno mais ativa porque as minhas atividades físicas, que são diferentes de exercício físico, que é essa coisa, o exercício físico é programado, sistematizado, né? E atividade física é tudo que gera gasto energético. Então, eu me torno naturalmente mais ativa em tudo. E aí, quando eu olho, as pessoas começaram a dizer que eu estou mais magra, e também isso não importa tanto, né? Mas tudo bem. Muito legal, P. E agora? Vamos? Quer ver? Só pra galera sentir. Tá, me diz se tá bom o volume. Deixa eu ver. Tá ótimo. Eu só vou lá para um outro ambiente. Tô trazendo aqui. Tá, quem tá aí e tá, meu Deus do céu, o que elas vão fazer agora? Não fuja, não desista. Fica pra ver, porque o que a P vai fazer é a coisa mais gostosa do mundo. Eu tô pensando aqui que eu nem tô com uma calça mostrável ao público, mas eu vou levantar e vou fazer. Quem quiser levantar e fazer os movimentos junto com a P, façam porque é uma delícia. Quem quiser só assistir, tá tudo bem também, né, P? Tudo bem, tudo bem. Só tenta vibrar, pelo menos na nossa energia. Pode fazer só com o dedinho aqui, ó. Então, dá para me ver bem aí? Dá, tô vendo acima do um pouco abaixo do joelho, no meio da canela. Dá pra ver bem. Dá para ver bem? Beleza. Então, posso começar? Pode. Nós vamos fazer um pouquinho, então, a prática do Intensat, que o Inten vem de intenção, Sat de mindfulness, que é essa prática que trabalha com os movimentos e afirmações positivas. Tá? E eu quero, então, só que a gente... Eu sei que está todo mundo cansado aí no final do dia, mas a gente vai só provar um pouquinho dessa sensação
no nosso corpo de endorfina, serotonina. Eu queria te fazer esse convite, então, para que está aí assistindo, para se permitir sentir isso. Mesmo que role uma resistência, permita-se. Só um pouquinho, por favor. Depois, se você não gostar, você me diz. Tá tudo bem, eu aceito. Beleza, vou fazer daqui também. Vamos começar, então. Deixa a Lígia botar o somzinho para nós. Isso aí. Você quer essa ou quer a outra? A agitadinha, né? É. Isso. Tá, só que eu não tô conseguindo... Tá me ouvindo bem daí? Tô. Ótimo, então bora lá. Simbora. Vou pegar o ritmo. Opa, parou? Ah, tá. 1, 2, 3, 4 e 1, 2. É isso? Eu acho que elas não estão ouvindo o áudio direito. Não tá aparecendo aqui o áudio para elas, eu acho. Meninas, deem um ok se vocês estão ouvindo o nosso áudio. Agora, assim tá. Vamos lá, então. Gente, vamos marchar no lugar primeiro. A gente vai começar com um movimento chamado prosperidade. Eu não estou ouvindo o áudio, mas a gente vai fazer assim mesmo. Opa, estou aparecendo ali? Acho que sim, né? Então, a gente vai fazer um movimento assim, ó. Lá em cima, passa uma mãozinha na outra. Lá em cima. E aí, a gente visualiza a nossa vida nas nossas mãos. Olha lá para as tuas mãos. E vai movimentando. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. E agora vem para cá, ó. Só balança a mãozinha aqui do lado do peito. O nome desse movimento é milagre. E aí a gente vai percebendo o milagre da nossa vida, o milagre que somos e esses milagres que acontecem o tempo inteiro. Alívia! E aí volta na prosperidade. Subiu. Milagres. Prosperidade. Milagres. E agora diz pra mim, eu escolho prosperar. Estar totalmente viva. Eu escolho prosperar. Estar totalmente viva. Agora vem pro lado, ó, comprometimento. Esse aqui é o comprometimento que a gente está fazendo agora. Com a bondade que existe dentro de cada uma. E a gente vai exercitar essa bondade com a gente mesma. De um lado para o outro. Não estou ouvindo o som, mas a gente finge que está. Comprometimento. E agora a abundância, ó. Em cima, meio. Embaixo, meio. Em cima, meio. Embaixo, abriu. Abre e volta. Abre e volta. Acelera, ó. Em cima, meio, embaixo. Meio, em cima, meio, embaixo. E volta no comprometimento. Comprometimento. Abundância. Comprometimento. Abundância. E agora diz pra mim, a bondade em mim é o que eu vejo. A bondade em mim é o que eu vejo. Do início agora, ó, prosperidade. Milagres. Comprometimento. E abundância. E agora vamos falar. Eu escolho prosperar. Estar totalmente viva. A bondade em mim é o que eu vejo. A última, simbora. Eu escolho prosperar. Estica esse braço. Estar totalmente viva. Sim,
Só um pouquinho, só para sentir um pouquinho, né? Esses batimentos acelerados. A respiração é mais ofegante. Ai, que delícia! Eu amo, né? Então... Ai, que coisa boa. Então, essa é a prática do Intensat, né? A gente sente, assim, o coração vibrar e essa questão de afirmações positivas vinda da física quântica, né? Nos faz elevar ainda mais a energia. E a partir do momento que a gente vai falando cada vez mais e acreditando nessas palavras, incorporando isso, né? Incorporando isso no nosso ser, de uma hora para outra a gente já passa a se sentir realmente poderosa, bondosa consigo mesma e cocria mais essa realidade a partir dessas palavras. Fê, repete a série para mim, não sei se é porque eu estava perto da música, mas eu não ouvi. Então, vamos lá. As frases são: eu escolho prosperar. Isso, no movimento da prosperidade, né? Primeiro movimento é a prosperidade e o nome da frase é eu escolho prosperar. Segundo movimento é milagres e a frase é e estar totalmente viva. Eu escolho prosperar e estar totalmente viva. Terceiro movimento, para os ladinhos, o comprometimento, isso. E aí diz a bondade em mim. E a abundância é o que eu vejo. Saúde. Obrigada. Então, eu escolhi essa é só um bloquinho do Intensat. Cada série, cada aula de Intensat são 4 bloquinhos. Esse é só um bloquinho. Então, imagina, a gente faria tudo isso. Cada bloquinho são frases e movimentos diferentes. No início da aula, a gente faz uma energização e no final sempre uma meditação, né? Um alongamento, meditação. É uma atividade bem maravilhosa, bem completa. Eu e a Lígia somos suspeitas, porque gostamos bastante, né? Eu fui atrás da formação depois que eu conheci o Intensat com a Lígia, então sou muito grata também por isso. E, enfim, é mais uma modalidade para vocês provarem aí e elevarem essa energia. Meninas, quem gostou, quem está conhecendo agora, nunca tinha visto, a Fê tem um curso inteiro online com as séries gravadas. Então, igual ela falou, a gente fez 4 movimentos, a gente fez como que chama, Fê? Uma rodada, são 4, como ela falou. Um bloquinho. Um bloco, obrigada. Então, imagina isso vezes 4 e mais um pouco, e a parte da conexão, de alongamento, é uma sensação de reconexão com o corpo incrível. Para vocês que estão aqui, eu vou colocar no chat daqui a pouco o link. E para quem estiver assistindo a reprise depois, eu vou deixar aqui embaixo também o link para se inscrever no Intensat Online da P. Isso aí. Para finalizar, posso só fazer uma reconexãozinha aqui para quem talvez fez aí e está um pouquinho acelerada? Claro, claro. Eu vou pôr aquela segunda música, certo? Pode ser. Uhum. Beleza. Eu não ouço. Então, só vamos ficar um pouquinho mais com a coluna ereta. Eu vou pedir para vocês que quem estiver sentadinha aí desencosta dessa parte aqui do encosto da cadeira e fica mais sentada nos isquios, nos ossinhos aqui do bumbum. E aí você já sente o ossinho e diz, uau, eu tenho um ossinho. Já começa a reconexão aí com o seu corpo. Então, fixa a sola do pé no chão, gira os ombrinhos para trás, pode fechar um pouquinho os olhos, deixa a cabeça cair lá em direção do peito um pouquinho. Só inspira e solta o som da letra A pela boca. Inspira pelo nariz e solta o som da letra A. Isso. Agora, une as duas mãozinhas e aquece um pouquinho elas, ó.
E aí a gente vai fazer agora uma massagem aqui no nosso trapézio, ó. Pega o seu trapézio e massageia como se fosse um pãozinho, ó, uma massinha de um pão, bem carinhosamente. Massageia aí o seu trapézio, bem gostosinho. Aquece novamente as mãozinhas. E faz o outro lado. Sente aí o seu trapézio, talvez esteja bastante tensionado, né? Das tensões do dia a dia. E aí você passa carinho para ele, bondade, gentileza. E permite que essas tensões fluam. Isso, gira os ombrinhos para trás. E agora, acho que pode desligar o áudio, Lídia. Lídia, tá meio... Isso, tava meio estridente aqui. Ó, vamos só tocar aqui agora um pouquinho, fazer um magnetismo. Só toca assim na cabeça. Isso. Toca aqui, ó, no magnetismo pessoal. Isso, se abrindo para o amor. Isso. Toca um pouquinho aqui embaixo, ó. Toca lá no terceiro olho, na intuição, se abra para ela. Isso. Abre e fecha um pouquinho as mãos. Sente a energia fluir. Agora estica bem os bracinhos para o alto. Inspira, tensiona um pouquinho os ombros. E solta devagar só os ombros, ó. Isso. Inspira. Faz uma anteninha de conexão com o céu lá em cima. E solta. Mais uma vez. Inspira, cresce. E solta os ombros. Relaxa devagar os ombrinhos. E prontinhas. Ai, que delícia, né? São movimentos que a gente não acostuma fazer de proximidade mesmo. Foi muito, muito, muito gostoso. A gente tem mais uma pergunta aqui da Patrícia. Ela escreveu: ainda me incomoda o peso ao dançar ou correr, caminhar. Qualquer atividade gerando desprazer. O que fazer? Paty, queria que você fosse mais específica. O que é me incomoda o peso? Você está dizendo assim, que quando você anda, sua barriga, seu braço balança e você fica incomodada com isso? Ou o que as pessoas vão pensar? Ou o peso que você carrega? Eu queria que você fosse mais específica com esse me incomoda. É antes de ir para atividade física, para o exercício, é enquanto você está se exercitando, é com o que os outros vão pensar, é com as roupas confortáveis. Então, o que está te incomodando talvez não seja o peso, mas o julgamento que você faz do peso. Não é exatamente que o teu corpo tal coisa, mas é o quanto você julga que ele não deveria ser assim, que ele é grande, que ele é mole, que ele é pesado, que ele é flácido. E o quanto você associa isso à sua personalidade, ao seu valor ou qualquer outra coisa. Então, se você estivesse realmente sentindo o movimento, a endorfina, tudo que está acontecendo com o seu corpo, coração acelerado, se você se permitisse, pelo menos, fazer por um tempo, assim, sem, como a P falou, esperar resultado, sem agenda, sem fazer por emagrecer, mas fazer assim, para voltar a reviver o corpo, assim, habitar, incorporar, como a P usou, por 3 meses. Para você conseguir ver algum resultado, para você conseguir ver alguma coisa. Agora, essa sensação de balança, é errado, é pesado, é flácido, talvez te impeça de sequer começar. Mas no dia que você levar bem a sério que esse é o seu corpo
que se ele tá como tá ou deixou de estar, for por várias coisas, foi um conjunto de coisas que te trouxeram para o lugar onde você tá. E como a P falou sobre autorresponsabilidade, não vai deixar de ser assim. Ninguém vai fazer isso por você. Assim, pode fazer uma cirurgia, mas a P trabalha com isso, eu trabalho com isso. Todos os dias a gente vê mulher que fizeram cirurgias e desde balão gástrico até bariátrica, até cirurgia modeladora, que voltou a recuperar o peso. Então essa coisa do peso ela é muito pessoal. Então é uma questão de você realmente entender que você é o seu corpo e o seu corpo é você. Você não está carregando ele, você está habitando ele, percebendo ou não. Você complementou aqui com vou colocar uma cinta então e fazer, porque incomoda fisicamente, não que eu penso. Exato. Agora a sua postura mudou. Eu vou comprar roupas melhores, melhores no sentido assim, eu sei, quando a gente compra uma roupa, eu compro roupa só na Renner, tá? Mas existem, tipo, lycra diferente, mais molinha, mais durinha, mais, não é, P? Você que entende mais de atividade física, tem roupas diferentes, então comprar a roupa mais confortável, que deixa bem justa, mas não aperta, que faz você se sentir segura, um top que faz você ficar bem também. Então, agora você começou a pensar em alternativa. Vou colocar uma cinta, vou resolver, vou olhar para isso. Fala, P. Essa questão do corpo balançar vem até de encontro com a coisa toda da construção social de que corpos femininos incomodam. Então, as pessoas têm alguma ideia deturpada de que corpos femininos precisam ser masculinizados, enfaixados e não incomodarem de alguma forma através da gordura, porque gordura é ameaçadora, né? Enfim, eu acho que corpos femininos balançam sim, e não é porque uma pessoa é mais magra e outra mais gorda que não vai balançar. Peitos balançam, bundas balançam, tríceps chacoalham e tá tudo bem. O problema é que a gente quer masculinizar muito o corpo e petrificar até ele de alguma forma para que ele não se movimente e cause problemas, porque aí ele aparece. E aí a gente quer mais se esconder, né? Isso que a P falou é muito profundo, é muito profundo. Ela foi num nível agora, assim, bem social, filosófico, real, que tem também essa coisa do a mulher emagrecer é a mulher diminuir, é ficar menor. A mesma coisa que ela falou da gordura ser ameaçadora, de petrificar o corpo, a mulher tem que ficar pequena, tanto socialmente, quanto também de tamanho, para que seja mais submissa. Então essa é uma coisa bem séria e profunda. E aí, uma das coisas, só além disso, a Vanessa escreveu aqui, uma legging de cintura bem alta, que segure bem a barriga, exatamente. Essa aí é a Cris, fazer dança do ventre, a cura do peso passa pela cura do feminino, muito lindo. Mas agora eu achei legal que a Paty virou uma chavinha. Incomoda, incomoda. Mas o que a gente está esperando? Está esperando o dia que não incomoda mais para fazer atividade física? Então, não, pera lá. Eu vou me ajustar na medida do possível, fazer o melhor, começar a mudar agora e assumir o corpo, que o corpo é meu. Certo? P, minha querida, muito obrigada. Foi incrível, eu adorei. Você falou super rápido, que eu falei, a P gosta de falar. E a gente tava assim, o P não fala, vamos fazer uma aula relativamente breve, e ela arrasou, foi perfeito. Quando eu já tinha visto o conteúdo antes, eu já tinha adorado. Um orgulho enorme ter aqui com você, como a P falou, ela já foi minha aluna do Não é Dieta é Vida. Ela começou a aprender comigo, mas expandiu, desenvolveu, colocou a voz dela, foi atrás, estudou um monte de coisa. Agora tá dando mentoria também de amor próprio. Sigam ela no Instagram, quem não segue ainda. Eu publiquei bastante essa semana
lá no Instagram, comecem a seguir. Para quem estiver vendo a reprise, eu vou deixar aqui embaixo como entrar em contato com a P e também como começar a fazer Intensat, que essa prática que ela fez foi só uma amostrinha grátis. Ela tem várias outras séries, várias afirmações e coisa mais linda. P, obrigada! Ai, gratidão! Adorei, adorei. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né? As pessoas enfim, a transformar essa relação com o exercício em algo mais positivo. E fico à disposição também, né, nas redes. Sempre estou postando ali nos stories alguma mensagem motivacional. Enfim, obrigada. E permitam-se, por favor, pelo menos aprovar o movimento sem julgamentos. Uma vezinha que seja, gente, por favor, testem um dia, nem que seja, sabe, fazer uma caminhadinha. Hoje eu vou caminhar sem nenhum julgamento sobre a minha pessoa, só me permitindo sentir o movimento. Tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos bons para as vidas de vocês e, enfim, o movimento é vida, né? Então, deixa fluir. Muito lindo isso, o movimento é vida, muito, muito mesmo. P, obrigada, obrigada, obrigada. Meninas, obrigada para quem estava aqui ao vivo. Beijos, beijos, nos vemos em breve. Tchau, tchau.